Alô, queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem está falando é o seu irmão em Cristo, Bispo Regivaldo. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã. Deus me leva a ler com você um versículo bíblico que se encontra aqui no capítulo 2, 2 Reis, versículo de número 2, aonde o grande rei Davi dá um conselho ao seu filho Salomão, e ele nos diz assim: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem. Eu gostaria de falar com vocês aqui sobre o princípio da honra. Algo esse que hoje, infelizmente, está deteriorado nos dias em que vivemos. As pessoas falam muito sobre honra, mas quando é para ser verdadeiramente vivida e aplicada em nossas vidas, as pessoas não sabem o sentido real da sua importância. A palavra de Deus diz que Davi já estava velho, e ele, agora antes de morrer, ele chama seu filho Salomão, que estava como um grande candidato a assumir o trono em seu lugar, e ele pega e fala: filho, vem cá, eu estou indo pelo caminho de toda a terra, eu estou morrendo, e eu quero que você ouça os meus conselhos. A palavra de Deus diz que Davi chama Salomão, e ele obedece ao seu pai, ouve o conselho do seu pai, e nos diz a Bíblia Sagrada, queridos, que ele aplicou na íntegra todos os conselhos do seu pai, Davi. A Bíblia diz que Salomão, ele no capítulo 1, ele ouve o seu pai, ouve o conselho do seu pai com muita cautela, com muita atenção, e começa a praticar aquilo que o seu pai tinha o prescrevido. No capítulo 2, a Bíblia diz que propriamente Salomão ouve o conselho do seu pai, e ele continua dando a continuidade naquilo que o seu pai pedia a ele com muito carinho. Porém, queridos, a palavra do Senhor diz no capítulo 3 que Salomão, ele casa-se com uma filha do faraó, com uma egípcia, e ele começa a dar os seus passos na sua carreira. E no capítulo 4 a Bíblia diz que Deus engrandece a Salomão, Deus exalta Salomão. Tudo isso porque ele estava dentro do princípio assim em que Deus havia falado através do seu pai Davi, que era para que ele honrasse Deus, para que ele obedecesse Deus na íntegra. Porque enquanto ele obedecesse Deus e honrasse a Deus e honrasse o pedido do seu pai, ele seria um rei abençoado, ele seria um rei fecundo, ele seria um rei próspero sobre a face da terra. Porém, Salomão no capítulo 4 e no capítulo 5 também, Salomão ele faz aliança com o rei Irão, e ele ali, nesta aliança, ele faz menção de citar o seu pai, e como ele tinha um relacionamento com o rei Irão, rei de Tiro, antes da sua morte, e o rei Irão, por amor a Davi, ele aceita essa aliança, e obedece e aceita também a ser servo de Salomão. Tudo isso porque sabia que Davi, enquanto vivera, tinha sido um homem usado e temente nas mãos de Deus. No capítulo 6, Salomão, ele edifica um grande palácio para ele viver, palácio esse que o seu pai desejou edificar enquanto estava vivo, e Deus não permitira, dizendo a Davi que ele não faria um palácio a Deus, e sim Salomão, seu filho, faria um palácio. A Bíblia diz também que no capítulo 7, Salomão edifica-se o palácio, e no capítulo 8, Salomão edifica o grande templo, o templo aonde todo israelita, aonde todo servo, desde o pequeno até o maior, deveria ir até o templo para adorar a Deus. E assim sucessivamente aconteceu, segundo o desejo do coração do seu pai Davi. Salomão, ainda dentro dos princípios de Deus, Salomão estava entendendo o princípio da honra. Eu não sei como você está na sua igreja, eu não sei qual é os propósitos do seu coração, mas a Bíblia diz que Salomão, ele estava dentro dos princípios de Deus, conforme diz a palavra de Deus. No capítulo 9, nós entendemos que o nosso amigo, o nosso grande rei, como conhecemos, Salomão, ele obedece ainda ao seu pai Davi, ele entendendo o princípio da honra, e pela segunda vez, Deus aparece a Salomão, e Deus faz perguntas a Salomão, Deus interroga a Salomão, e
fala para que ele falasse a ele o que ele quisesse. Ele poderia pedir a Deus e Deus o daria. A Bíblia diz que no capítulo 10, a rainha de Sabá, ela vem fazer uma visita muito importante para Salomão. Ela vem admirar a sabedoria de Salomão, sabedoria essa que Deus dera para Salomão no capítulo 3 e versículo de número 5. A Bíblia diz que Salomão estava muito preocupado quando assumiu o trono. E no capítulo 3, Deus aparece a ele e diz: Salomão, você pede o que quiseres e eu te darei. A Bíblia diz que Deus deu uma sabedoria tamanha a Salomão, a ponto de a rainha de Sabá vir visitar Salomão e admirar ele por toda a sua sabedoria. A palavra do Senhor diz que Salomão, por mais que se envaideceu, por mais que achou a rainha de Sabá atraente, ele continuou obedecendo os princípios de Deus. Mas quando nós entramos no capítulo 11, em evidência, nós encontramos relatos tristes, relatos esses que doem o nosso coração como um homem de Deus e como mulher de Deus. Relato esse que a palavra do Senhor diz que Salomão, ele começa a desvirtuar para outro caminho. Salomão deixa de obedecer o princípio da honra. Salomão deixa de obedecer Deus. Salomão deixa de obedecer aquilo que Deus prescreveu para todos os reis nas leis do Antigo Testamento. Ele começa a quebrar não só a aliança com Deus, adorando deuses estranhos. Ele começa a quebrar não só as promessas em que ele tinha feito para o seu pai. Salomão começa a casar com mulheres diferentes, mulheres de outra linhagem. E a Bíblia diz que Salomão, ele começa a casar e amar muitas mulheres, sendo que a palavra do Senhor nos diz que o rei deveria casar-se com mulheres da sua própria linhagem. E quando eu chego nesse texto sagrado, eu fico muito preocupado, porque um filho que foi criado dentro dos princípios de Deus, dentro da vontade de Deus por grande rei Davi, ele agora começa a quebrar todos os princípios outorgados por Deus e por seu pai. A palavra do Senhor diz, querido, que quando o rei Davi, ele não teve tudo nas mãos. A primeira experiência que o grande rei Davi teve com Deus, ele, para alcançar algo, para ele conseguir algo, ele teve que lutar com ursos e ele teve que lutar com leões. Diferentemente de Davi, o seu pai, Salomão, no capítulo 3 de 1 Reis, verso 5, a Bíblia diz que Deus falou: Salomão, a primeira experiência que você vai ter comigo, não será necessário você matar ursos, não será necessário você matar leões. Pode pedir tudo o que você quiser e eu te darei de graça. A segunda observação que eu quero deixar aqui entre Davi e Salomão é que Davi, a Bíblia diz que ele reinou 40 anos. Porém, esses 40 anos do rei Davi foi 40 anos de lutas,